Bom dia, sexto ano. Voltamos com nossa aula de história. Acabou nossas férias de julho. Vamos começar agora nosso terceiro bimestre. Ou seja, passamos ali da metade da matéria. E hoje começamos o capítulo sobre Grécia Antiga. A gente estava vendo sobre o Ocidente Clássico, vimos que ele é formado por influências de Roma e de Grécia. E agora veremos mais sobre cada um. Além de cada um, além de ver sobre Grécia Antiga e Roma Antiga, também veremos sobre a África Antiga, que é também um assunto muito importante. Formação da civilização grega. Como vimos lá no capítulo 7, por volta de 500 anos atrás, a civilização grega tinha muitos conhecimentos em diferentes áreas. A gente viu, os gregos eles sabiam de muita coisa, eles investiram muito na questão da educação, do desenvolvimento do saber. Os filósofos eles só não pensavam sobre coisas da vida. Alguns filósofos também eram matemáticos, geógrafos, físicos. Eles estudavam sobre a natureza e, através desse desenvolvimento e incentivo do saber, é que a Grécia foi florescendo em diversas áreas. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e Mármara. Ou seja, os gregos não ficavam só onde hoje é a Grécia. Os gregos eles se espalharam bastante ali pelo Mediterrâneo. Temos aqui um mapa da civilização grega antiga. Em vermelho é a região onde eles habitavam, onde eles estavam presentes. Temos numa maior concentração ali a região da Grécia, que a gente conhece. Mas se a gente for ver, eles chegaram lá onde hoje é a Espanha. Chegaram ali onde hoje é o sul da França, na Itália, norte da África. Entraram ali dentro, a região onde a gente chama de Balcãs, e fizeram diversas colônias e cidades, sempre seguindo a questão do mar. Porque eles eram ótimos navegadores e dependiam muito da questão marítima para manter seu comércio até com as cidades que estavam lá na Grécia ou mais distantes. Estudos arqueológicos indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito tempo antes, por volta de 5.000 anos atrás. E a gente vai ver como isso tudo começou. Antes, é importante falar uma coisa. Até chegar a uma pessoa muito importante na história, que é o Alexandre o Grande, a Grécia não era bem a Grécia. Cada cidade grega mandava em si. E eles juntos formavam um mundo helênico. No caso, o mapa que vocês têm aqui na página 278 traz uns pontinhos, e esses pontinhos são as cidades gregas. Temos a cidade de Massália, que ficou uma das mais afastadas. Onde não tem pontinho, mas tem presença deles, é onde tem colônias deles. Tem a Sicília, lá na Sicília, tem Siracusa e Ágracas. Ali embaixo, na bota da Itália, tem a cidade de Tarento. Já dentro da Grécia, tem as cidades de Olímpia, Esparta, Coríntio, Atenas, Mégara. Embaixo um pouquinho da Grécia, nas ilhas, na ilha de Creta, temos a cidade de Knossos. Ali no norte da África tem a cidade de Naucrates e Cirene. Na Ásia Menor temos a cidade de Mileto. Na Trácia Macedônica temos a cidade de Bizâncio, e ali também tem a cidade da Macedônia.
de onde vem o Alexandre o Grande. Então, cada uma das cidades mandava em si mesma. E algumas cidades faziam colônias um pouco mais distantes, mas que obedeciam a essa cidade. As cidades gregas eram chamadas de polis. Não é à toa que no português, quando a gente quer chamar uma cidade, geralmente usamos polis no nome da cidade. Por exemplo, Petrópolis. Petrópolis significa a cidade de Pedro. Teresópolis, cidade de Teresa. E o polis significa cidade. A ilha de Creta. Por volta de 3.000 anos atrás, vivia na ilha de Creta uma civilização conhecida como minoica. Eles eram navegantes e realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade, como egípcios e fenícios. Eles conviveram com esses dois. O Egito ele conviveu com todos, e convive até hoje, afinal o Egito ainda existe. A principal cidade minoica era Knossos. É C-N-O-S-S-O-S. A gente fala Knossos. Não tem esse som no C. Onde eles construíram um grande palácio. Esse palácio ocupava uma área de cerca de 22.000 metros quadrados. Era o centro administrativo, religioso e econômico da ilha de Creta. Além da família real, viviam ali os funcionários da corte. Ou seja, nesse grande palácio de Knossos, tudo era resolvido na ilha de Creta. Era o grande centro, era a capital deles. No palácio de Knossos havia santuários, armazéns, oficinas e áreas para a prática de esportes. As principais modalidades esportivas eram o salto sobre o touro e o pugilismo, uma luta de punhos. Não é o boxe. É mais ou menos ele lembra. É o que vem bem antes do boxe. A civilização creto-micênica. Enquanto os minoicos se desenvolviam na ilha de Creta, a península balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus. O que são povos indo-europeus? Povos que eram originários da Ásia Central. Eles vieram da Ásia Central, descendo e chegando na Europa. Por isso, indo-europeus. Que entre eles estavam os jônios, os eólios e os aqueus. Esses três são bem importantes. Os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos, Tirinto e Micenas. O centro político da civilização aqueia era Micenas. E por isso seus habitantes ficaram conhecidos como micênicos. Os micênicos realizavam um comércio marítimo com povos da região, entre eles os minoicos, que a gente também pode chamar de cretenses. Por volta de 1450 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistando a cidade de Knossos. O intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses deu origem à chamada civilização creto-micênica, considerada a principal ancestral da civilização grega antiga. Ou seja, tinha lá os cretenses, viviam na ilha de Creta, fizeram o palácio de Knossos, ali se estabeleceram muito bem, criaram uma grande estrutura para si. E eles faziam comércio ali com os povos da região. Aí lá da Ásia Central, indo para a Europa, chegaram esses povos, jônicos, eólios e aqueus, sendo que os aqueus se destacaram bastante, criaram várias cidades, Argos, Tirinto, Micenas, faziam bastante comércio, também faziam comércio com os cretenses, só que eles eram um povo que era mais belicoso, um povo mais guerreiro. E aí quando a situação entre Creta e os aqueus, os micênicos, começou ali a ficar complicada, Mecenas invade Creta, toma Creta para si, mas não acaba com ela. Ele aproveita o que tem ali, vê a cultura de Creta e começa a unir a sua cultura com a de Creta. A cultura creto-micênica é a raiz de onde sai a cultura grega.
A grega antiga, porque a grega atual ela tem grandes diferenças aí da grega antiga. As polis gregas, as cidades gregas. A civilização da Grécia antiga era organizada em cidades-estados. Eram cidades chamadas polis. Eram como países independentes que possuíam o próprio tipo de governo. Algumas das cidades-estados da Grécia antiga eram Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto, Éfeso, Delfos e todas aquelas outras que a gente também leu. As cidades gregas, as polis gregas, a gente pode falar polis gregas tranquilamente, é uma forma bem exata historicamente de chamá-los. Elas eram cidades-estados, elas eram, lógico, tinham uma cidade grande, bastante gente morando, bem construída, bem organizada, mas que não obedeciam a uma nação, eles eram sua própria nação. A ideia de cidade-estado é muito antiga, ainda daquela época em que a população humana não era grande como é atualmente, e que, geralmente, fazendo uma cidade grande, já embarcava todo um povo. Então eles não precisavam fazer um país enorme. Uma cidade-estado já era bastante, e dali eles iam gerindo uma região que podia ser maior do que a cidade. Mas quem mandava na região? A cidade-estado. A cidade-estado baseada em fidelidades tribais foi, de modo geral, a primeira associação política durante os primitivos estágios da civilização humana. Além disso, as muitas montanhas, baías e ilhas da Grécia, barreiras naturais para a unidade política da comunidade, favoreceram esse tipo de organização. A Grécia, o terreno da Grécia ele não é muito plano. É bem acidentado. Então é difícil encontrar um local bom ali para fazer uma grande cidade. Quando eles encontravam esse local, geralmente ele não estava perto de outro local. Então demorava bastante um local entrar em contato com o outro. Então acabou que essa ideia de cidade-estado veio de uma maneira natural. A gente não pode ficar dependendo, por exemplo, do chefe que fundar outra cidade. A gente vai ter o nosso chefe aqui e a gente manda em nós mesmos, ponto, acabou. E aí eles lá criam sua cidade e mandem neles. Lógico, por eles serem helênicos, da mesma cultura, existia uma aproximação entre eles que favorecia o diálogo, mas não garantia a eles. Muitas cidades e estados gregos lutaram uma contra as outras. Era bem normal até. Mas, por serem gregos, eles se viam como parentes. Não como inimigos diferentes entre si. Eles podiam ser adversários em certos momentos, mas parentes. De maneira cultural. No decorrer do tempo, as polis gregas tiveram diversas formas de governo. E algumas até pararam numa forma de governo e não saíram dela, até o seu fim. Vamos ver as principais formas. Temos a monarquia, bem conhecida, bem até usada em diferentes povos, até povos que não tiveram cultura, tiveram monarquia. O rei comandava a sociedade, a religião, o exército, criava as leis e era o juiz. Ele governava sozinho e com auxílio de um conselho ou até mesmo com auxílio de um conselho de anciões. Aquela coisa que eu já falei até para vocês, que algumas culturas valorizavam muito as pessoas mais velhas pela sua sabedoria, sua experiência de vida. Na Grécia tinha essa valorização. Em algumas cidades, que eram monarquias, esses idosos eles eram reunidos, pelo menos os chefes de família, aqueles que eram os líderes de suas famílias, e se reuniam em conselhos de anciões, que tinham um poder de aconselhar os reis, devido às suas experiências pessoais. E esses conselhos de anciões, geralmente, eram de nobres. Em Esparta, por exemplo, teve uma coisa diferente, porque não era uma monarquia, era uma diarquia. Tinham 2 reis. Um rei era o rei civil, ele mandava nas questões da cidade, nas questões de comércio, organização de leis.
e o outro era o rei militar. Era o rei que mandava no exército de Esparta. O exército de Esparta era extremamente respeitado. Veremos sobre Esparta ainda hoje. Oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. Era um tipo de governo controlado por pessoas da aristocracia, grandes proprietários de terras e famílias ricas. Ou seja, não tem uma pessoa que manda numa oligarquia. Quem tem muito dinheiro, grandes propriedades de terra geralmente naquela época, era um símbolo de poder. Quanto mais terra você tem, mais você precisa de dinheiro para mantê-los. Se você mantém um grande pedaço de terra, quer dizer que você tem muito dinheiro e a terra gera dinheiro com seus frutos. E numa oligarquia, essas famílias ricas se reuniam e decidiam o destino da cidade, sem necessariamente escolher um líder. Às vezes eles escolhiam um representante, digamos. Vai ter uma reunião das polis gregas na cidade de Creta. Vamos nos reunir aqui. Pessoal da família Figueiredo, você pode ir lá representar a gente? A gente passa aqui para vocês. A família Silva também está escrevendo ali uma coisa para você falar na reunião. E aí você vai lá e fala em nome da nossa polis. Tirania. Sistema no qual apenas uma pessoa governava, após tomar o poder pela força. O tirano quase sempre tinha apoio popular para se manter no governo da cidade. O tirano é diferente do rei. O rei ele manda, ponto, mas o rei, o que entende-se de rei é que ele ouve aqueles que estão à sua volta. O tirano é diferente, ele tomou o poder para si. Um tirano não nasce tirano, ele se torna tirano, ele toma o poder para si. E para se manter, ele conta com a ajuda da maioria. Então, não necessariamente os nobres estão do lado do tirano, mas é o grande povo que está do lado do tirano, apoiando esse tirano. E a democracia. Governo que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Por isso, não podiam participar da vida política da cidade. Só quem era cidadão na democracia grega eram homens já em fase adulta. E também tinha uma condição para esses homens. Não era todo homem, não. A polis de Esparta. Uma das principais polis gregas foi Esparta, fundada no século IX a.C. pelos Dórios. Essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, ou seja, organização do governo com base no poder dos militares. Sendo a guerra, a conquista de outros povos, estratégias muito usadas. Até o século VII a.C., Esparta não diferia muito das outras cidades gregas, sendo governada por 2 reis, ou seja, uma diarquia, que exerciam poder em tempo de guerra, assistidos pelo Conselho dos Anciões, isto é, a Gerúsia. O nome do Conselho dos Anciões é Gerúsia. 2 reis tinham o Conselho dos Anciões que ajudava ali tanto o rei militar quanto o rei civil. O órgão mais importante era representado pela Ápela, que era uma assembleia da qual reunia todos os cidadãos dórios, a quem cabiam as decisões finais sobre todos os assuntos políticos e administrativos. A organização era atribuída a Licurgo, legislador lendário de Esparta. Ou seja, Esparta, um governo militar, que ele preza pela tradição militar e pela organização militar. Como assim, professor, organização militar? Digamos, uma civilização militar, um capitão do exército espartano, ele tem um alto prestígio e responsabilidade dentro de Esparta. Ele não é só um militar. Ele vai além do âmbito militar. Civil e militar se confunde muito em Esparta. E tinham 2 reis em Esparta, com esse conselho de anciões, de pessoas mais velhas, a Gerúsia, dando assistência a ambos. Geralmente, no caso militar, o pessoal dos anciões
Eram aqueles que foram grandes guerreiros e estão aposentados, mas estão ali ensinando, treinando novos soldados, que são influentes através dos seus feitos militares. E junto a isso, não embaixo, junto, tem um órgão importante, que é a Ápela, em que os cidadãos dórios, que eram dórios, porque na cidade de Esparta, os dórios, digamos que é a população que gerou aquela cidade, mas outras populações começaram a viver também. Os dórios, eles queriam se diferenciar, por serem os fundadores. Então eles fizeram essa organização em que eles tinham uma representação perante esses poderes da cidade de Esparta. O domínio espartano. No século 8 a.C., os espartanos começaram a enfrentar problemas com o aumento da população e a falta de terras para cultivar alimentos. Eles então decidiram conquistar militarmente territórios vizinhos. Após invadirem e conquistarem uma cidade, os espartanos da nobreza, os esparciatas, dividiam as terras entre si. A população aprisionada era então obrigada a trabalhar no cultivo agrícola e pagar impostos aos espartanos. Essas pessoas aprisionadas eram chamadas de ilotas. Os espartanos também dominaram territórios nas quais as populações não eram aprisionadas, porém tinham que pagar impostos a Esparta. As populações, em sua maioria descendentes dos aqueus, eram chamados periecos pelos espartanos. Ou seja, os espartanos, eles pensaram, a gente tem uma cidade muito militar, a gente tem guerreiros muito bons, mas a gente está com problemas aqui, porque a nossa população está muito grande, a gente tem pouco que produzir. Como a gente vai se desenvolver, então? Vamos atacar outras cidades, tomar os seus bens, suas terras, e se essa cidade não for de aqueus, a gente escraviza. Torna eles nossos servos, torna eles ilotas. Mas por que essa coisa com os aqueus? É porque os aqueus eram muito respeitados pelos espartanos. Lógico, eles eram submetidos ao domínio espartano, eles tinham que pagar impostos, mas não eram forçados a trabalhar para Esparta. E também porque existe uma relação ali de proximidade, de origem entre os dórios e os aqueus. Então, por causa disso, os espartanos não escravizavam os aqueus. Os guerreiros de Esparta. Os espartanos herdaram a tradição militar de seus ancestrais, os dórios. Tornaram-se excelentes soldados, temido em todo o mundo grego e fora da Grécia. A preocupação com o militarismo de Esparta aumentou com as guerras de conquistas de seus vizinhos. Nessas guerras, os espartanos dominavam populações numerosas, muito maiores do que a população de Esparta. E por isso temiam os ataques e revoltas de ilotas e periecos. Apesar dos periecos não serem escravizados, eles estavam sendo dominados por espartanos. Então, eles tinham medo do que, assim, do nada, os espartanos mudarem de ideia de serem escravizados. Então, muitos periecos planejavam revoltas contra Esparta. Com o meio de manterem sempre pontos para a guerra, os espartanos recebiam uma educação rigorosamente militar. Realmente era extremamente rigoroso. Homens tinham que cumprir obrigações militares desde a infância. Uma criança espartana é treinada desde pequeno. Começou a andar sozinho, começou a poder manusear coisa, já vai para o treinamento. As mulheres, embora não fossem militares, eram também incentivadas a praticar atividades físicas e serem fortes, de modo a gerarem filhos saudáveis para a sociedade espartana. A relação entre homens e mulheres na Grécia, alguns de vocês vão ver e podem até achar que eram muito erradas. Para nossa ótica hoje em dia, algumas coisas eram bem erradas. Em comparação ali, entre eles, as mulheres de Esparta tinham mais liberdades do que outras mulheres, principalmente em relação a Atenas. E as mulheres espartanas, elas também tinham uma valorização muito maior.
Porque na visão dos espartanos, só uma mulher espartana podia dar luz a um verdadeiro guerreiro espartano. E essa valorização é uma valorização só porque a mulher pode ter filhos? Bem motivada por causa disso. Mas a mulher espartana ela acabava tendo mais voz do que outras, por ser mais valorizada pelos seus homens. É uma concepção que hoje é bem problemática de se pensar, mas que é fruto da época deles. E a mulher espartana ela era incentivada a cuidar da saúde, a ter um corpo muito saudável, justamente para ser uma mãe muito saudável. Até porque existia um culto ao corpo, a um culto à perfeição física em Esparta que se tinha bem acima do que em outras cidades gregas. Afinal, era uma cidade muito militar. Estamos falando de uma época em que as guerras eram travadas com espadas, lanças e arcos. Então, era um combate físico e ter um corpo forte significava força em combate. A educação em Esparta. Atributos como força física, coragem, bravura e instinto de liderança eram valorizados na sociedade espartana. Entre 7 e 60 anos de idade, os homens eram obrigados a prestar serviços militares em Esparta. Leia o que Plutarco, historiador grego, escreveu sobre a educação dos meninos espartanos. Assim sendo, a educação era um aprendizado de obediência. Os anciões vigiavam os jogos das crianças. Não perdiam uma ocasião para suscitar entre eles brigas e rivalidades. Ensinava a ler e escrever apenas estritamente o necessário. Não era preocupação deles, temos que ter cidadãos extremamente letrados, que pensam muito na vida. Na verdade, os espartanos achavam que isso era coisa dos atenienses. Os atenienses que vão pensando na vida, a gente luta por ela. Era a ideia de Esparta. O resto da educação visava acostumá-los à obediência, torná-los duros a adversidades e fazê-los vencer no combate. Ou seja, uma sociedade que prezava pela força acima de tudo. E os espartanos, essa questão de suscitar rivalidades e brigas entre as crianças é assim. Imagina que tá tendo uma partida de futebol. Aí um time ganha o outro. Não tinha futebol naquela época, gente. Eu só estou dando um exemplo hipotético. Hipotético que não aconteceu. Mas aí vinha ali um ancião falar com a criança, olha só. Tá vendo aquele ali? Ele disse que é melhor jogador que você. Para um garoto que ganhou. Aí ele ficar com raiva do outro garoto. Aí eles iam competir mais para um tentar ser melhor que o outro. Eles iam fazendo isso porque eles entendiam que a competitividade, através da rivalidade, faz ambos os lados crescerem. Porque um não quer perder para o outro. Não era uma coisa de, vamos fazer eles de brigar por brigar. Não, tinha um porquê em fazer isso. É uma maneira muito esquisita de se educar. Para a gente, sim. Mas para eles, era da cultura deles. E é isso, turma. Paramos por aqui. Vamos lá para o nosso grupo do Telegram. Fazer perguntinhas, tirar dúvidas. Vocês podem até perguntar alguma coisa que vocês queiram saber sobre Esparta. Alguma coisa que vocês podem ter visto em jogos e filmes. Que eu respondo para vocês. Beleza? Vamos lá para o Telegram.